Desde o impeachment de Dilma, já fiz vários vídeos falando sobre isso aqui, que eu falo que a direita brasileira está prestando serviço ao PT, ressuscitando o PT. Se você pensa do ponto de vista estratégico, seria muito melhor deixar Dilma completar o segundo mandato dela. Ela ia definhar até o final do mandato porque ela não tinha o Congresso na mão, não tinha um Senado na mão, ela estava sendo sabotada, na verdade, pelo Congresso, com pautas bomba e por aí vai. Ela ia definhar até o final do mandato e seria muito pior para o PT se acontecesse isso, né? O capital político do PT estaria arruinado. Mas não, a direita preferiu sabotar o governo dela no primeiro ano de mandato, criar um clima para o impeachment, fazer o impeachment. E qual foi a consequência disso? A direita teve que ficar com a batata quente da crise nas mãos, tendo que adotar as medidas necessárias para lidar com ela. A crise começou em 2015. Já em 2016, Dilma sofreu o impeachment, né? No primeiro ano, sim, ela que tomou as medidas para lidar com a crise de corte pesado de gastos, e, inclusive em áreas prioritárias, e aumento de impostos e tal. E por conta disso, principalmente que a popularidade dela foi lá para baixo, né? Aumentou o CID, que é imposto sobre combustível e tal. Mas ela poderia ter que ficar com essa batata quente. Quer dizer, ela iria ficar com essa batata quente até 2018, até o final do mandato, mas aí ela sofreu impeachment e essa batata quente passou para a mão da direita, primeiramente com Temer, depois com Bolsonaro. E aí Temer continuou com o aperto fiscal e fez a reforma trabalhista, que foi bastante impopular, e Bolsonaro fez a reforma da Previdência. A reforma da Previdência era a mais urgente de todas. Se Temer não fez, passou a bola para Bolsonaro. Se Bolsonaro não faz, Lula ia ter que fazer. Não tinha como esperar muito, porque as contas públicas estavam completamente estranguladas e piorava a cada ano que passava, né? Então fez a reforma da Previdência daquele jeito, né? Com erros. O principal erro foi, na prática, tirar as Forças Armadas da reforma, né? Colocou, mas ao mesmo tempo fez a reestruturação da carreira, o que ficou elas por elas na prática, né? Não colocou é como se não tivesse colocado as Forças Armadas na reforma. Mas enfim, independente de qualquer coisa, fez a reforma prevendo corte de gastos. E vai ter esse corte de gastos, né? Para os próximos aí 50 anos. E é como eu falei, se Bolsonaro não faz, Lula ia ter que fazer. Então é muito claro assim que o PT, ao voltar ao poder, sim, só se uma tragédia muito grande acontecer para Bolsonaro se reeleger, a tendência é Lula ganhar a eleição. É muito claro que o PT saiu lucrando, que Lula saiu lucrando. A batata quente da crise, né, e quem teve que fazer a reforma da Previdência e arcar com todo o ônus político disso aí, porque é uma reforma impopular, foi a direita, foi Bolsonaro. Então a direita, na verdade, do ponto de vista estratégico, mesmo que o PT não tenha reconhecido isso no início, acho que a galera só reconheceu isso depois, o PT saiu lucrando muito com o impeachment. E a reforma trabalhista feita por Temer, no caso, foi importante para destravar um pouco a CLT, que até antes da reforma era uma legislação trabalhista muito defasada, bastante engessada, e foi uma reforma necessária para destravar um pouco ali, mesmo que não tenha sido uma reforma perfeita e tal. É tanto que o próprio Lula já disse que não vai revogar a reforma trabalhista, ele disse que vai só revisar. Escreva o que eu estou falando. O que vai acontecer, no máximo, é alguma mudança em relação aos entregadores de aplicativos, só. Escreva o que eu estou falando. A direita arcou com reformas impopulares que o PT ia ter que fazer, principalmente da Previdência. A trabalhista podia até escapar da Previdência, não ia ter como escapar. O ônus político negativo disso aí ficou com a direita e não com o PT. Quando Lula voltar, ano que vem, já vai estar livre de ter que fazer a reforma da Previdência. E ainda vai poder se dar o luxo de propagar o discurso de que a reforma foi neoliberal, isso e aquilo, né? Quando a gente sabe que, na verdade, Lula, além do fato dele
de que ele teria que fazer essa reforma, ele também não é contra. Quem conhece Lula sabe que ele não é contra. Não, o PT não é contra, na verdade. Basta ver as medidas provisórias de Dilma lá em 2015, no início da crise, em relação à pensão por morte, cortando pesado em pensão por morte, né? Então, o PT, quando está fora do poder, é uma coisa, dentro do poder é uma outra coisa. Então, a realidade é que a direita fez o trabalho sujo, né, entre aspas, para o PT. Prestou serviço ao PT. Um desserviço ao país, né, porque estamos com esse governo horroroso aí, mas prestou um serviço enorme ao PT e a Lula. A pessoa pode dizer assim, mas tinha como ser diferente? Um cara como Bolsonaro tinha como fazer algo diferente? Olha, que Bolsonaro é um ser desprovido de inteligência, nós sabemos. Mas mesmo sendo desse jeito aí, dava para pelo menos colocar uma equipe boa. Bolsonaro tinha condições de fazer um governo muito melhor do que fez, botando gente boa na equipe. Falando, não, eu fiz aquela campanha horrorosa de fake news e tal, mas assumi o poder agora, eu vou querer fazer algo com mínimo de qualidade, botando uma equipe boa. Mas a equipe de Bolsonaro, Damares, Paulo Guedes. Paulo Guedes pagou o primeiro mico dele no dia da vitória de Bolsonaro. O primeiro mico de Paulo Guedes, referente a orçamento público, foi no dia da vitória de Bolsonaro. Para vocês terem noção do nível desse cara, do nível de conhecimento desse cara em relação à gestão pública. E para não me alongar, vou deixar aqui no link também na descrição que mico foi esse, para quem quiser ter interesse de ver. Enfim, mas o que eu estou falando é que poderia ser bem diferente. Bolsonaro lidou com a pandemia e tal, certo? Mas se ele fizesse uma boa gestão da pandemia, sairia dela com um capital político muito melhor do que está atualmente. Mas o que é que ele fez? Tudo o contrário do que era para fazer. Absolutamente tudo o contrário do que era para fazer. Aí, meu amigo. Agora Lula assume em janeiro, né? É o mais provável. Não tem mais nenhuma reforma urgente a ser feita. Assim, do ponto de vista social, tem. Tem, né? Tem, claro que tem. Mas para manter a economia girando, vamos dizer assim, e manter ali um mínimo de estabilidade econômica, não tem nenhuma reforma aí urgente a ser feita. Ou seja, dá para empurrar com a barriga, dá para levar, né? Porque sem a reforma da Previdência não daria nem para empurrar com a barriga. Vai fazer um governo melhor que o do Bolsonaro, mas isso não, eu acho que não chega nem a ser um elogio a uma pessoa, né? Você foi melhor que Bolsonaro, coisão, hein? Enfim, é mais do que a obrigação dele. Acho que até se fosse um algoritmo sendo presidente do Brasil, seria melhor que o Bolsonaro, enfim. É isso, gente. Se você gostou, dê um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações e dá uma olhada no meu curso de Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo. Vai lá na descrição, tem lá o link, tem vídeo introdutório para você, um vídeo de apresentação. O curso está por apenas R$ 27,90 pelo prazo de um mês, né? Tá o cupom de desconto aí na descrição. Dê uma olhada lá no curso, que é bastante importante. Todo mundo precisa entender de economia. É uma área do conhecimento que é importante que todo mundo domine. É isso aí.